Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. No capítulo 7, criar versos autoimagem, primeiro parágrafo. Cada sistema de pensamento tem que ter um ponto de partida. Começa com um ato de fazer ou de criar, uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre eles está no seu poder como fundamentos. A sua diferença está no que se baseia neles. Ambos são pedras angulares para os sistemas de crença pelos quais se vive. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. É essencial reconhecer isso, porque de outra forma não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Esse mundo parece tão real para a gente, parece que a realidade aqui, que é a verdade desse mundo, que é real, porque ele foi feito, que ele disse, ele foi feito por nós. Então nós temos esse poder de dar poder mesmo aquilo que não é real. Ele diz aqui que nós temos dois sistemas de pensamento. Um fundamentado em fazer e outro em criar. O fazer é um sistema fundamentado na mentira. Porque mentira é uma palavra composta por duas. É equivalente a mente tira. Então é o que se tira da mente para fora. Você tira da mente para criar, para fazer alguma coisa, né? E quando você faz alguma coisa, é um equívoco pensar que aquilo que tu faz não tem força, que não tem poder. Porque qualquer coisa que uma criança de Deus faça tem poder. Porque todos nós estamos com o poder de Deus em nós, né? Agora, tirar da mente é tirar da mente quando está conectado ao espírito. Então tu tira e faz alguma coisa à parte, paralelo, né? Lembram do Pinóquio, que relata a história da mentira, que ele tirava da mente do Gepeto a energia, que Gepeto fez um boneco de madeira e deu poder ao boneco, e o boneco achava que a vida era dele, que ele tinha vida própria. Mas as mentiras que ele fazia, cada mentira o nariz crescia, né? Mas as mentiras que ele fazia tinham poder, né? Porque quando se tira da mente energia para fazer alguma coisa, mesmo que não seja uma verdade, mesmo que seja uma mentira, isso não deixa de ter poder. E isso nós temos que dar-nos conta para que possamos perceber isto, que o que nós fazemos tem poder, para que possamos sair desse emaranhado que nós mesmos criamos e entramos nele. Então,
E isso nós temos que dar-nos conta para que possamos perceber isto, que o que nós fazemos tem poder, para que possamos sair desse emaranhado que nós mesmos criamos e entramos nele. E isso nós temos que dar-nos conta para que possamos perceber isto, que o que nós fazemos tem poder, para que possamos sair desse emaranhado que nós mesmos criamos e entramos nele. Cada sistema de pensamento tem de ter um ponto de partida. Começa com um ato de fazer ou de criar, uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre eles está no seu poder como fundamentos. A sua diferença está no que se fundamenta neles. Ambos são pedras angulares para os sistemas de crença pelos quais se vive. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. É essencial reconhecer isso, porque de outra forma não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Cada sistema de pensamento tem de ter um ponto de partida. Começa com um ato de fazer ou de criar, uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre eles está no seu poder como fundamentos. A sua diferença está no que se fundamenta neles. Ambos são pedras angulares para os sistemas de crença pelos quais se vive. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. É essencial reconhecer isso, porque de outra forma não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Por quê? Porque nós fazemos alguma coisa e ficamos presos a isso, ficamos apegados. Então, quando eu digo alguma coisa, e isso você veja, ó, é por pensamentos, palavras, ações e omissões. Né? Então, a gente tem um pensamento e a gente fica apegado a ele. A gente diz, esse pensamento é meu. Quando falamos alguma coisa, nós ficamos apegados ao que falamos, a gente não quer retirar. É difícil, eu retiro o que disse. Né? Por quê? Porque a gente fala e quer manter. Mas eu falei, mas eu disse. Né? Então quer ver quando você fala alguma coisa para outra pessoa e ela faz o contrário. Ah, você vai ficar preso nas suas palavras. Vai dizer, eu não falei para você, eu disse para você que isso não ia dar certo. Né? Então vê como a gente se prende a uma palavra, a um pensamento, a uma ação. Né? Isso tudo está dentro do fazer. Né? Então, quando fazemos alguma coisa, nós queremos aquilo para nós. E o fato de querermos aquilo para nós é que nos prende, porque ficamos presos ao que fazemos. Então, tudo com que nós nos prendemos está dentro do fundamento do sistema de crença do fazer. Isto é meu, aquilo é meu, isto foi eu que disse, isso fui eu que escrevi, isso foi eu que fiz. Eu disse que não era para fazer assim, eu não fiz. Então se pega todos os... É bem simples, pensamento, palavra, ação e omissão. Isso preenche todos os campos, todas as possibilidades do fazer e todas do criar. Quando a gente entra no sistema que eu aprendi no catecismo da minha formação católica, era uma coisa que a gente comentava naquela época, quando criança, né? Porque a gente aprendia que a gente comete pecados, né? Por pensamentos, palavras, ações e omissões.
E a gente dizia, não tem por onde escapar. Pensou, é pecado. Falou, é pecado. Fez, é pecado. E aí vem a omissão. Não pensou, é pecado. Não falou, é pecado. Não fez, é pecado. Então, não tinha por onde. Né? Então, na verdade, são duas pedras angulares, dois sistemas de crença. Quando você faz, pensa, fala, faz ou se omite, né? Dentro do sistema do fazer, você está criando, você está fazendo, não é criando, você está entrando no sistema de crença da mentira. Porque você tira a energia da mente para colocar nesse mundo. Daí vem mentira. Você tira a energia da mente para colocar nesse mundo e fica preso naquilo que você pensou, falou, fez ou se omitiu. Esse é e pensar, isso tem força. Isso tem força. Porque nós não podemos esquecer que nós somos crianças de Deus, filhos de Deus. E nós somos criados à semelhança de Deus. Então, se Deus tem poder, nós também temos. Mesmo para fazer. E esse fazer, então, é o sistema que nós ficamos presos, porque fazer é o sistema equivocado. É o sistema da mentira. Por quê? Porque tiramos energia da mente para colocar neste mundo. E tudo que fazemos nesse mundo, acabamos presos nisso. Então vem um outro ponto. Criar o aspecto do fazer, a outra pedra angular, é criar. Então, quando criamos, nós não ficamos presos ao que criamos. Essa é a primeira diferença. Porque a criação é livre. Porque Deus nos criou e nos criou livres. Tão livres que Ele não interfere. Você pode criar, que você vai estender a criação de Deus por criar, tu foste criado para criar, né? Ou tu vai fazer, que é o equívoco. Né? Mas ele interfere quando fazemos algo errado? Não, nada. Isto é liberdade. Então, quando nós trabalhamos com outra pessoa, nós não damos liberdade a outra pessoa. Nós prendemos a outra pessoa. Então nós estamos fazendo alguma coisa. Porque nós tentamos impor a outra pessoa a nossa vontade, o que nós queremos. E isso não é dar liberdade. Então, nós deveríamos expressar sempre liberdade. Sempre liberdade. E a criação é liberdade. E deveríamos expressar sempre misericórdia, nós vimos em uma das reuniões anteriores. E misericórdia nós já aprendemos o que é. É não guardar nada, porque qualquer coisa que nós guardamos, ficamos presos àquilo. Então, a criação envolve o aprendizado da misericórdia e a liberdade. Então, você cria e liberta, não fica preso aqui. Em algum ponto desse livro, eu não lembro se nós já passamos por ele no nosso grupo, mas diz que a ideia nunca se perde do seu Criador. Então não devemos temer que alguém possa tirar alguma coisa da gente. Nada. Já no mundo do fazer, porque nós fazemos e ficamos presos, então nós tememos que alguém possa nos tirar alguma coisa. Porque estamos presos a isso.
Mas no mundo, no sistema da criação, você cria e liberta. Libera, liberdade total, não interfere mais. E se você não interfere, você não fica preso. Então a criação é tão maravilhosa que Deus nos criou livres. E como filho de Deus que somos, devemos estender a criação. Então o filho de peixe não nada, nada. O filho de Deus tem que estender a criação. Então isso é o verdadeiro amor. É criar e libertar. Não importa o que tu faças. Não importa o que tu faças. Eu sempre irei amar-te. Isso é criar e libertar. Mas de vez em quando eu também vou a Júpiter, a Plutão, além de Marte. Prática, neste mundo, não dá para a gente viver sem pensar, sem falar, sem agir, sem omitir, né? Faz parte. E como fazer, agir, né, neste mundo criando? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pensar, vai falar, vai agir e vai se omitir. Certo. Só que por pensamentos, palavras, ações e omissões, que são pecados, também são instrumentos que você pode fazer uma coisa ou outra. Então, como é que eu vou criar usando o pensamento? Eu tenho uma ideia e dou ela. Olha, tive uma ideia sensacional, é essa. Pronto, entrego ela. E aí alguém vai lá e faz alguma coisa com aquela ideia. Aí quando eu vejo que fizeram aquilo, eu vou correndo lá, dizer, essa ideia é minha, roubaram minha ideia. Né? Aí errou, né? Se perdeu. Não está preso àquele pensamento que tu teve. Né? No entanto, né? Quando você tem uma ideia e libera ela, né? Alguém pega aquela ideia e utiliza. Né? Então, por exemplo, eu tive a ideia de fazer um cartão de crédito. Né? Alguém foi lá e fez. Né? Que bom. Eu não precisei fazer. Chegou prontinho na minha mão. Só bastou eu ter a ideia e alguém se deu ao trabalho de fazer esse sistema e entregar na minha mão. Né? Então, quem teve a ideia do cartão de crédito, necessariamente não foi o que está ganhando dinheiro com ele. Mas ele não precisou fazer nada. Então agora, ele libertou isso ou está reclamando até hoje que a ideia foi dele? Então, é assim, você tem que ter ideias e tem que libertar-se delas, soltá-las livremente. E quando você fala alguma coisa, você também tem que se libertar daquilo que você fala. Então o teu pensamento é amoroso e livre, você não fica preso a nada. Né? E você faz uma coisa, entrega também. Tá? Então você fica lá 6 meses para fazer uma almofada. Né? E aí você pega aquela almofada, né, e vende a almofada. Tá? Então passa aqui a Débora, gostei da almofada, quer vender? Quero. Puxa, fiquei 6 meses fazendo, está aqui a almofada. Tá? Você não fica preso à almofada. Puxa vida, será que ela vai cuidar bem da almofada? Eu levei 6 meses para fazer essa almofada. Você vai cuidar, né? O rapaz disse que ganhou. Eu estava fazendo uma palestra a respeito desses assuntos, de como a gente se prende às coisas. E ele disse, Jorge, lá em casa, na parede da sala, eu tenho um quadro que eu não gosto e ninguém da minha família gosta. Mas nós ganhamos aquele quadro
de uma artista, amiga nossa, que pintou a tela, levou lá em casa e disse, fiz essa tela para vocês, para botar aqui nessa parede. E levou até o prego junto. Pregou o quadro lá. Né? E é uma pessoa que sempre vem lá. Né? E sempre olha para o quadro e diz, puxa vida, como ficou bom esse quadro que eu dei para vocês. Aqui nessa parede. Então, a pessoa está presa ao quadro? Tá, ela não deu. Ela não deu. Sabe? Ela pediu para os caras cuidar. Eu vou deixar aqui, mas vocês cuidem bem do meu quadro. Isso não é dar. Então ficou preso. E eles não tinham coragem de tirar aquele quadro de lá, porque quando a nossa amiga chegar, o quadro está lá, né? Imagina, né? Diz, o que eu faço nesse caso? Tira o quadro. E quando a pessoa chega lá, diz, e meu quadro? Eu disse, ah, o teu tá ali, ó. Você quer levar ele? Não, mas eu dei o quadro. Não, mas você deu ou é teu? Questiona. Questiona. Porque se você deu, não é mais teu. E se é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Agora, se eu não posso fazer o que eu quiser, ele é teu. Então, se você me dá uma coisa que me prende, pode levar de volta. Com todo amor, com todo carinho. Foi bom o tempo que ele passou na nossa parede, mas tá bom sem ele também, porque é uma prisão para a gente. Explica? Né? Todos podemos aprender com isso. Né? Então tem que ter. Né? É um trabalho que a gente tem que fazer, às vezes, porque nós estamos habituados a isto, né? Quer ver presente de sogra, né? De sogra da mulher, né? Porque é a mãe do filhinho querido, então dá um presente para botar na estante da sala. Aqui não pode tirar nunca. Porque se a mãe do filho querido for lá e aquele objeto não tiver, então o que fizeram com o presente que eu dei para o meu filhinho querido? Né? Então é assim. Então isso é você se libertar. Você não pode dar alguma coisa e ficar preso. E é assim na terra como no céu. E como é que a gente aprende isto? Aqui, neste plano, todo físico é instrumento de aprendizado. Está lá no começo do livro. O espírito é perfeito como sempre foi, é e sempre será. A mente é um aprendiz. E o físico é um instrumento de aprendizado. Então, como é que nós vamos aprender a liberdade? A mente que aprende, o corpo não. Então, a mente é o aprendiz. O físico é um instrumento de aprendizado. Então, quando eu der um quadro, eu tenho que liberar. Porque o que está em cima é igual ao que está embaixo. Se eu começar a liberar as coisas, não é que eu tenha que dar, eu posso vender. Então, eu tenho uma lojinha e tem um objeto lá que, nossa, esse objeto aqui, sabe? Eu trouxe ele lá da Índia, foi um artesão que fez, eu vi ele fazer esse trabalho, essa escultura maravilhosa, está aqui à venda, aí vai lá alguém e compra. Ah, não. Eu devia ter botado um preço mais alto. Agora a pessoa comprou. Para onde será que vai levar? Será que vai cuidar? Será que vai dar valor? Então a gente tem que aprender com o físico. O físico é um instrumento de aprendizado. E é aqui que nós aprendemos a liberdade. E o sistema de criação é: cria como Deus te criou, tudo até a tua volta. Você que cria a liberdade, você que cria o amor, você que cria a alegria. Tá? Então, isso cabe a você. Tá? Você pode criar alegria e pode fazer cara feia. Né? Você escolhe.
diante das situações em que você se encontra. E o aprendizado é criar alegria e não fazer cara feia. Então, e a energia é a mesma. Para criar alegria você usa o pensamento, para fazer cara feia também. Para criar uma palavra alegre, você usa a palavra. Para criar uma situação triste, você usa a palavra. E assim é com as ações e com as omissões. Então, é a mesma coisa. O mesmo instrumento que você tem para criar, você tem para fazer. Com uma faca você pode fazer uma escultura bonita ou pode destruir uma escultura bonita. Mesma coisa. Aqui tudo tem duas polaridades. Então não importa o que aconteça, você escolhe se você quer ficar alegre ou se você quer ficar triste. Não importa o que aconteça. Nunca é um deboche. Porque às vezes você vai lá e a pessoa está chorando porque lhe aconteceu uma coisa que ela achou que foi uma perda, que foi alguma coisa que a deixou triste. Né? Agora, você pode escolher continuar alegre. Não é um deboche. É a coisa certa. Agora, tem pessoas que escolhem abraçar a pessoa e chorar junto. Então, o que adianta ter duas pessoas chorando? Isso não vai ajudar a outra pessoa. Se uma pessoa está triste, o que ajuda é colocar uma pessoa alegre do lado. Alegre não é rir da tristeza da pessoa. É simplesmente estar bem, estar em paz, estar alegre. Então, com o mesmo instrumento que a gente faz, a gente cria. Os instrumentos são os mesmos. E o poder que temos para uma coisa, temos para outra. O poder que temos para aprender, temos para libertar. É uma escolha ficar com raiva e discutir. Você pode escolher, porque isso é fazer, né? É fazer a discussão. Né? Ou você pode criar a união. Sempre parte de nós. Tá? Sempre parte de nós. Tá? Agora, o mundo ele vai nos puxar sempre para baixo. Para baixo são o fazer, para cima é o criar. Tá? Uma pessoa que está para cima, ela fica criativa. Uma pessoa que está para baixo, ela faz um monte de bobagem. Tá? Então, o criativo é sempre aquela pessoa que está para cima, que ela se torna mais criativa. Então ela consegue criar um ambiente de alegria, consegue criar prosperidade, consegue criar tudo. E o desapego, né? A gente tem que aprender o desapego de tudo, de tudo, de tudo. Porque qualquer coisa que ficamos apegados, a gente discute porque está apegado a uma ideia. Está preso a ela. E o outro está preso a uma ideia contraditória. Ou um objeto. Ou alguma coisa. Então a discussão é sempre um conflito entre duas pessoas que estão presas a alguma coisa. Sempre nós vamos discutir porque eu não abro mão do que eu disse, porque eu não abro mão do que eu penso, porque a minha ideia é essa e a tua é diferente. Aí a gente ia ter discussão. É um aprisionamento. Tu não podes resolver o problema da autoridade depreciando o poder da tua mente.
fazê-lo é enganar-te, e isso te ferirá, porque realmente compreendes a força da mente. Também reconheces que não podes enfraquecê-la, nem mais nem menos do que podes enfraquecer a Deus. O diabo é um conceito assustador porque ele parece ser extremamente poderoso e extremamente ativo. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhes aversão, e eles estão dispostos a vender-lhe as suas almas em troca de dádivas sem valor real. Isso absolutamente não faz nenhum sentido. Tu não podes resolver o problema da autoridade depreciando o poder da tua mente. Fazê-lo é enganar-te, e isso te ferirá, porque realmente compreendes a força da mente. Também reconheces que não podes enfraquecê-la, nem mais nem menos do que podes enfraquecer a Deus. O diabo, entre aspas, é um conceito assustador, porque ele parece ser extremamente poderoso, extremamente ativo. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. Ele, letra maiúscula, e suas criações, letra maiúscula, então de Deus. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhes aversão, e eles estão dispostos a vender-lhe, entre aspas também, as suas almas em troca de dádivas sem valor real. Isso absolutamente não faz nenhum sentido. Eu acho que o diabo é isso, é o lado da mente fazendo, né, e não criando. E é que nos prende, é que fica tentando, quando fala vender a alma pro diabo, é isso, quer dizer, ficar ouvindo, dando força para esse lado e apagando ou tirando a luz da parte da mente que cria. Então é um alerta, né? A Cláudia frisou também ali, quando falou do diabo, que o diabo está entre aspas. O diabo sempre está entre aspas. O anjo entre asas. É isso aí. Ele faz uma outra colocação aqui, que o poder da nossa mente, nós não podemos diminuir. Mas nós constantemente, nós negamos o poder da mente. E porque nós negamos o poder da mente, quando negamos o poder da mente, nós negamos também o poder de Deus. Porque o poder de Deus está em nossa mente também. Então, quando, por exemplo, alguém diz para outra pessoa, numa discussão, tomara que quebre a cara, e a pessoa escorrega ali na calçada e quebra o nariz, pode assumir que foi tudo. Mas eu só pensei, eu não falei nada. Se tivesse falado, eu podia entrar com uma ação contra você, porque você rogou praga, né? É o poder da palavra. Mas como você só pensou, então eu não posso fazer nada. Né? Mas o poder da palavra, o poder da mente, ele é muito forte. Eu lembro do caso lá daquela situação em que havia um prostíbulo, numa pequena cidade lá do norte do Brasil. Um pastor queria botar uma igrejinha naquele vilarejo, e o melhor terreno era o terreno que ficava ao lado do prostíbulo. Ele comprou o terreno e construiu a igreja. E conviveram muito bem. Né? A clientela de ambos aumentava. Né? Porque a pessoa
pessoa ia no prostíbulo e depois ia lá na igreja para rezar. Né? E o contrário também, a pessoa ia na igreja, saía bem, olhava para um lado, para o outro e entrava no prostíbulo. Então, só que o pastor, ele começou a perceber que os seus fiéis estavam se desviando muito lá para o prostíbulo e não gostou. Né? Porque eles não vinham só na igreja, eles também iam no prostíbulo. E ele começou a não gostar da história. E aí ele começou a fazer uma novena para Deus para acabar com o prostíbulo. E no meio dessa novena caiu um raio em cima do prostíbulo e pegou fogo em tudo. Aí a dona do prostíbulo entrou na justiça, pedindo indenização. E aí no veredito o juiz começou assim: estou diante de uma situação realmente inusitada. A dona do prostíbulo, que diz que tem imensa fé no poder da oração, e que foi por causa da oração do pastor que Deus mandou um raio que queimou o prostíbulo, e diante de um pastor que nega a fé e o poder de Deus e da oração. Não fui eu, não tenho nada com isso. Deus não ia fazer uma coisa dessa para não indenizar. Então, mas é assim que a gente funciona. É assim que a gente funciona. Né? Então, nós não podemos diminuir o poder da mente. Por isso que o pensamento é muito poderoso. A palavra, nós podemos processar alguém pelo que ela disse, pelo que ela fez e por uma omissão. O pensamento nós ainda não conseguimos. E o pensamento é muito poderoso. Então nós negamos esse poder do pensamento. E aí que nós atribuímos a ideia do diabo, que nos tenta e ao qual nós vendemos a nossa alma em troca de dádivas, que não significam nada. Então, por um pouco de dinheiro, as pessoas se corrompem. Por um pouco de dinheiro, por um pouco de alguma coisa, as pessoas se corrompem. E o que é vender a alma ao diabo? É sair do estado de paz para o estado de medo, de angústia, de ansiedade. Né? E é por esses estados que nós passamos. Isso é vender a alma ao diabo. Então ele diz, é como se percebe a ideia do diabo. Que ele está em luta com Deus pelas suas criações. E que nós vendemos a nossa alma em troca de algumas dádivas, que não significam nada. Então, como que eu vou prejudicar alguém em troca de alguma vantagem? Como que eu vou desviar um recurso, sei lá, que deveria ser destinado à saúde ou à educação, em troca de uma vantagem? Né? Como que eu vou desviar a merenda escolar, né, que deveria ir para a escola, em troca de uma casa no campo? Né? Então, essa pessoa que faz isso, ela depois não tem paz. Ela fica no medo, porque sempre, mesmo que ninguém lhe pegue, mesmo que não aconteça, ela sabe que ela fez errado. Então, ela fica no medo. Isso é vender a alma ao diabo. É você sair do estado da paz para entrar no estado do medo, que o diabo é a nossa representação do medo. O diabo é a ideia de todos os nossos medos. É a coisa que mais nós temos medo. E é com quem mais nós nos congratulamos. Né? Oba, levei uma vantagem aqui. É como ele disse.
entanto, não há como entender que a gente troca a nossa alma, e quando ele fala alma, ele se refere a esse estado de ânima, né, de alegria, de felicidade, de paz, de bem-estar, por uma dádiva que não tem significado, que você passaria sem ela tranquilamente, e depois você gasta toda ela para encontrar a felicidade, a paz e a alegria. Eu lembrei quando eu li o parágrafo, e depois agora que o seu comentário tem aquele provérbio na Bíblia que fala, né, de que vale se ganha o mundo se nele perco a minha alma. Acho que é Mateus, alguma coisa, eu não lembro direito. É assim mesmo. Mas lembra bastante de essa troca da minha felicidade, no caso, pelas coisas do mundo, na verdade, né? E essa questão do diabo aí, como está colocado nesse parágrafo, é um pouco isso. A gente atribui ao diabo ali aspas como algo externo a nós, né? Quando na verdade são as nossas próprias criações, mas a gente nega porque a gente não quer assumir essa responsabilidade. Então põe o diabo lá fora, né? E é por isso que ele atrai, porque na verdade é a nossa própria criação, e por isso que ele fala que a gente não pode negar essa força, porque é a força da nossa própria criação, invenção, né? Mais do que eu pensei nisso. Então o que fazemos tem muita força, sim. Isso não é fraco, não é para subestimar. Porque isso tem muita força, isso nos atrai com muita intensidade. Se a gente diz, isso não quer dizer nada, isso não representa nada, essa é realmente a armadilha. A gente tem que reconhecer que aquilo tem força. Uma pessoa veio aqui e me contou uma história assim, que ela estava bem casada há 15 anos, essa pessoa, mas encontrou na internet um namorado de quando tinha 15 anos. E aí eles começaram a conversar na internet, e aí começou a atração. Né? E essa pessoa disse, mas eu sempre fui fiel, eu sou fiel a minha vida inteira, mas uma escapadinha dessa não representa nada. Aí eu disse, olha, não subestime a força dessa escapadinha, porque é umazinha e depois vem o medo, vem o conflito, a gente fica aprisionado nisso. Mas isso não significa nada, é capaz que só uma vez, né? Não dá para ir só uma vezinha, só lá. Eu digo, olha, a escolha é tua, mas a consequência quem vai ter é você também. Só não subestime a força da consequência que pode trazer. Então é isso que nós fazemos em todas as situações. O exemplo é muito bom porque a gente acha que isso é fraco, isso não vai dar em nada, isso não quer dizer nada, vou pegar uma laranja só, né? Vou fazer só uma vez, ou não sei o quê. Não subestime o que você faz, tá? Porque é assim que a gente vende a alma para o diabo, em troca de uma dádiva, né? Agora, essa coisa que parece amedrontadora, vender a alma para o diabo, é apenas a troca da tua felicidade por uma dádiva que não tem significado. É justamente isso. Tá? Isso é quando se lê vender a alma ao diabo, significa isso. Então não precisa ter esse medo todo das palavras, mas você precisa estar atento ao poder de quando você dá poder de enfraquecer alguma coisa que tem poder. E aí você cai na armadilha. Depois, para sair dela, é muito difícil. A gente fica enredado naquilo. A gente se envolve naquilo, fica enredado naquilo. Então não dá para enfraquecer o poder das coisas que fazemos. Não enfraquece. Dá-se conta de que isso é forte para que você possa dar-se conta de que você tem que sair. Porque senão, isso não significa nada. Aí você vai indo.
Ah, isso não tem importância. Ah, isso é assim mesmo. Ah, isso é uma coisa que todo mundo faz. Ah, isso não tem nada de errado. Né? E aí o que a gente faz? Aquela voz que diz pra gente o que é certo, a gente passa a agredi-la. Por quê? Porque ela quer impedir a gente de fazer o que a gente quer fazer. Né? Por isso que as instituições religiosas, às vezes, que guardam essa sabedoria e não querem mudar isso, às vezes é alvo de agressões. Né? Vocês têm que mudar isso. Isso é lá do tempo do não sei o quê. A igreja tem que evoluir. Se a igreja mudar as regras, ela deixa de ter função no mundo. Ela não serve para lá. A igreja é o guardião dos mistérios sagrados, dos mistérios de Deus. Mistério para quem não entende. Porque basta querer ver ou ouvir para entender por que essas leis são assim. Por isso diz também nosso livro, as leis, se bem compreendidas, servem somente para a nossa proteção. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Todas as crenças são reais para aquele que acredita. O fruto de apenas uma árvore foi proibido no jardim simbólico, mas Deus não poderia tê-lo proibido, ou não teria sido comido. Se Deus conhece suas crianças, e eu te asseguro que Ele as conhece, tê-las-ia posto em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível? A árvore proibida foi chamada de árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu livremente às suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas pode-se ter certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir seu próprio propósito é um erro. Essa árvore do conhecimento é um simbolismo que foi colocado para a gente tentar entender, dentro do nosso nível de compreensão, como que alguém pode querer sair do paraíso para entrar nessa coisa onde nós estamos. Que foi o que aconteceu, que relata a separação. Mas vejam que essa coisa está muito mal explicada, porque a serpente tentou a Eva, oferecendo o fruto do conhecimento. Se a Eva comeu, ela conheceu o quê? Então era uma mentira. Então não era a árvore do conhecimento, era a árvore da mentira. Então Deus nunca poderia ter proibido, porque se ele tivesse proibido, a Eva nunca ia poder comer aquele fruto. Porque era proibido. Né? Mas Deus, nós acabamos de falar, Ele nos criou e nos deu liberdade. Então, não tem fruto proibido. E o conhecimento não é proibido. Né? Então, não tem nada proibido. Você faz o que você quer. Alguma vez você quis fazer uma coisa errada e Deus apareceu para você e tacou a mão na frente e disse, não, está proibido? Não. Mas a consciência acusa, né, Jorge? Mas é você, não é Deus que vai lá dizer que você faz o que tu quer. Você sabe o que está certo e o que está errado. Né? Mas não é Deus que interfere. É você que fica dizendo, o que há? É só uma laranja que eu vou pegar do quintal do vizinho. Né? Então você que fica diminuindo o poder daquilo que tu fazes. Né? E aí tu faz e fica preso. Né?
notícia, eu acho que é nos Estados Unidos, que estava um casal no restaurante e sentou uma pessoa na mesa e o homem estava comendo batatas fritas. Aí a mulher foi lá e pegou uma batatinha frita do prato dele e comeu. Aí ele era policial, disse, não faça isso que está errado. Na segunda batata frita, o cara disse, se fizer de novo, vou te prender. Na terceira, ele prendeu a pessoa, levou para a delegacia, que estava roubando batata dele. E era uma pessoa conhecida que sentou na mesa dele. Então, você veja como é que funciona a nossa cabeça, né? Prendeu por causa de 3 batatinhas fritas. Então, é assim, sabe? A gente acha que não está errado pegar as coisas dos outros. Né? E aí pode ser preso. Né? Então, até fizeram lá uma piada, falaram, olha, você está acostumado a roubar batata frita dos outros, te prepara, pode ficar preso. E esse ficar preso, aqui no mundo, que a gente vai preso e fica lá numa gradezinha, é o que acontece com a nossa mente. Da onde que tiraram a ideia de ficar preso? Porque na nossa mente nós ficamos presos a um sistema de crença, a um pensamento equivocado, a uma interpretação equivocada. E é um erro pensar que Deus poderia proibir alguma coisa, se Ele deu tudo para as suas criações. Ele criou e deu-se em sua semelhança a todas as suas criações. E todo conhecimento é nosso, foi dado, nós já o temos. Nós não estamos acessando porque a gente caiu fora. A gente caiu fora porque quis, por nossa tentação. Então, isso é que aconteceu. É isso que nos separa do paraíso. O que nós fazemos com os nossos pensamentos, palavras, ações e omissões. Isso é que nos separa de Deus, do céu e do conhecimento e do paraíso. Então não foi uma fruta que Deus colocou lá. A maçã é simbólica porque a maçã nasce da terra, do barro. Então essa tentação, por isso que botaram lá a maçã. Porque a maçã é fruto da terra, onde nós pisamos. No barro de que somos feitos. É essa a tentação. Está lá, Adão foi feito de barro. Né? A maçã também é feita de barro. Ela não surge da terra, surge das raízes, da semente que tu planta na terra, cresce a macieira e dá um fruto. Mas vem da terra. Né? Então, por isso que a maçã simbolizou a queda, né? Mas não é que tinha uma maçã proibida lá. Então, se a pessoa que, não sei quem é que interpretou dessa maneira e colocou lá a maçã, colocou a serpente como a tentação, e a Eva e o Adão como os que foram tentados, né? Então, isso criou um simbolismo, que gera muitas interpretações. Mas qualquer interpretação que coloque Deus como proibindo alguma coisa de suas criações, é como se ele proibisse a si mesmo, porque está dito que nós somos a imagem e semelhança. E quando se diz a imagem e semelhança, é isso, semelhantes no poder de criar. A nossa mente é poderosa, por isso que não podemos diminuir o poder da mente. Então, por isso que não podemos diminuir também o poder das coisas que nós fazemos. Né? Essa interpretação, depois que eu compreendi, para mim, ela é muito boa. Né? Porque dá para a mente consegue entender que, de alguma forma, a gente caiu nessa tal de tentação. Né? Então, a gente cai em tentação todos os dias, por uma dádiva sem significado. Todas as horas a gente cai em tentação e troca a nossa paz por uma dádiva sem significado. E a gente percebe isso como o diabo que está tentando, como a serpente que está tentando. Eu não sei se já comentei isso com vocês, mas na Bíblia cristã está escrito que a serpente
tentou a Eva com a maçã, e a Eva caiu em tentação e foi lá e seduziu o coitadinho do Adão. O inocente. É assim que está escrito. E por causa disso, a mulher, ela é sempre tomada como a pecadora, a origem do pecado. O sheik da Mesquita Azul de Istambul disse: ao Corão, eles também têm o livro do Gênesis e também tem essa história. A mesma história que está na Bíblia está no Alcorão, do Gênesis e da separação. Só que no Alcorão tem uma diferença. Diz que a serpente tentou Adão e Eva simultaneamente e ao mesmo tempo, e os dois juntos caíram em tentação. Você vê que a interpretação tem como consequência uma diferença muito grande. A mulher ocidental é considerada como a fonte do pecado. As muçulmanas não. Porque ambos caíram em tentação ao mesmo tempo. Um não cai sozinho. Então lá a mulher não carrega essa imposta culpa de que ela que foi a causa de toda a desgraceira. Vê que interessante, né? Então, nós vamos passar a compreender de forma diferente essa macieira do paraíso. A macieira não estava no paraíso. A macieira está na terra. A serpente não voa. A serpente se arrasta pela terra. Então isso não aconteceu no paraíso. O paraíso não tem separação. No céu não tem separação. A separação é aqui. Então os personagens, se bem interpretados, foram bem usados, bem colocados. A serpente é aquela que se arrasta na terra, não no paraíso. E a maçã nasce da terra, não no paraíso, não no céu. Então toda a tentação está relativa às coisas do mundo. E o diabo também é relativo às coisas do mundo. Não. O diabo também é relativo às coisas do mundo. É onde vendemos a nossa alma em troca de algumas dádivas. É o que Adão e Eva então fizeram. A gente não consegue entender como isso aconteceu. Mas é simples. É só a gente olhar para nós mesmos. Eu estou feliz, alegre, contente, em perfeita paz. E aí vem uma Eva com a sua maçã e seduz o inocente do Jorginho. Fim do paraíso. Início da jornada de se arrastar na terra feito uma serpente. Porque agora nós vamos pagar pelos nossos erros, com sofrimento, com dor, com conflito, com brigas, com separações. É isso que separa. É isso que separa. Então é assim que nós temos que entender o Gênesis. Isso acontece todo dia com a gente. Aí você pega um casal que está feliz, está bem, está tudo legal. De repente eles se separam por causa de uma maçã. Tu comeu uma maçã que eu comprei e deixei para mim na geladeira? É motivo de separação. Isso é motivo de separar. Né? Então, se separam por coisas muito menores. Porque cada vez que a gente entra em conflito, a gente está reproduzindo uma ideia de separação. Porque não estamos juntos. Naquele momento a gente separa. Então, não é tão difícil
se pegarmos a nós mesmos como instrumentos de aprendizado de como ocorreu a separação, de entendermos, num nível, claro, muito pequeno, como a gente pode se separar de uma coisa boa, de um estado de paz, de alegria e de felicidade. Como que pode acontecer da gente se separar? Quando um casal casa, quando eles são jovens, né, você conhece esse caso, nossa, é só alegria. É o paraíso. É como a Avenida Paulista o casamento, né? Você sabe como é, Roberto? Começa onde e termina? Começa no paraíso e termina na consolação. Essa é muito boa. É, então, é assim, começa no paraíso, aí vai para a separação e termina na consolação. Agora não se preocupe, você vai conseguir outra pessoa. Vai, o pessoal começa a consolar, né? Mas não era bom para ti mesmo, né? Tudo é consolação. É a avenida mais famosa do nosso do Brasil, acho que é a Paulista, né? Acho que é a avenida mais conhecida, mais famosa, realmente é assim. Começa no paraíso e termina na consolação. Como um casamento. E por que é que se separa? Ora, se estava no paraíso, por que que separa? Porque trocam a felicidade por alguma coisa sem significado. E aí, aquilo vai se parecendo tão importante, que a gente não abre mão daquilo. E aí, acontece. É assim que deve ter acontecido lá com Adão e Eva. Não sei. Mas essa ideia, então, nós limpamos, né? Deus não proibiu o conhecimento. E se tivesse proibido o conhecimento, e a Eva comeu, então, nós que somos os descendentes de Eva, né, nós deveríamos ter todos o conhecimento superior. Então, isso aí foi uma mentira também. Enganaram ela. Enganaram. Tem uma outra historinha da Eva também, que a serpente chegou lá e disse, olha Eva, a maçã, come. Ela disse, mas por que eu vou comer essa maçã? Olha, você vai ser muito poderosa se você comer a maçã. Não, mas eu não preciso de poder, eu estou feliz aqui no paraíso, estou com tudo. Né? Não, nossa, estou no paraíso, para que eu vou querer ser poderosa? Aí a serpente deu uma volta e voltou, olha, come. Se você comer, o Adão vai te encher de joias. Mas eu não quero joias, eu não preciso de nada, para que eu vou querer joias? Eu estou no paraíso. E a Eva aí, ela olha, se você comer, você vai ganhar um super carrão. Né? Não, mas eu não quero, não preciso de carrão. Para que carrão no paraíso? Não precisa. Né? Eu penso e vou para um lado para o outro. Aí dali um pouco vem a serpente lá, come, poupa, emagrece. Aí ela comeu. Na hora. Então é assim, por uma dádiva sem significado, a gente vende a alma ao diabo. Né? Então essa árvore que, da forma como está sendo interpretada, vocês reinterpretem. Tá? Passa uma borracha lá na mente e coloca lá. Deus não colocaria nenhuma situação em que pudesse incorrer em risco para as suas criações. Então, isso não faz sentido. Tá? Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. A crença em que o sejam está implícita no autoconceito ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas.
O conhecimento não pode enganar, mas a percepção sim. Tu podes te perceber como se estivesses criando a ti mesmo, porém não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E, como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Até então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento e todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto e não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não podes criar e estás com muito medo em relação ao que fazes. Um pouquinho. 5 em 5. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. Aí. Eu não entendi a capacidade de se autocriar. Lá mais no numa oração seguinte, ele explica que você acredita que você é uma imagem e que essa imagem é criação sua. Então, comer da árvore do fruto, lá da árvore do conhecimento, é usurpar o poder de se autocriar. Por causa desse nosso corpo, dessa nossa imagem, né, que crescemos comendo maçã, né, então, vitamina de maçã, né, então, por causa desse corpinho, nós temos uma imagem. E nós acreditamos que somos essa imagem e que nós é que nos autocriamos, que nós é que criamos a nossa imagem. Então, quando eu vou lá no espelho e me ajeito, e boto uma roupa, e me arrumo, e penteio os cabelos, no meu caso nem tanto, né? Nem tantos também, né? Então, é assim. Tá? Você começa a acreditar na tua imagem. E aí você começa a acreditar que você se autocriou. Que essa imagem é sua. Eu sou eu. E quando você começa eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, então isso é o equivalente a comer do fruto proibido, que significa, simbolicamente, que nós tentamos usurpar o poder da criação de Deus e que nós somos capazes de criar nós mesmos. E acreditamos nisso devido à nossa imagem, que é o nosso corpo. Então, a imagem dá asas à imaginação, né? Como nós temos uma imagem, começamos a imaginar que eu mesmo me criei, tá? Que eu sou autossuficiente e que eu sou o criador de mim mesmo. Eu não lembro de Deus como a fonte da criação. A gente esquece. Quando que você lembra que Deus é a fonte da sua criação? Quantas vezes por dia a gente se dá conta disso? Não se dá conta. A gente vive como se a gente fosse o Pinóquio. Totalmente separado de quem o criou. Essa é a história do Pinóquio. E o nariz do Pinóquio cresce e o nosso ego cresce, porque o ego também é simbolizado pelo nariz. E o nosso ego vai crescendo.
à medida que nós nos separamos. Então, à medida que nós vamos nos lembrando de que somos criaturas de Deus, o nosso ego vai diminuindo. Quando você está dirigindo seu carro, você que dirige, você que toma as decisões, você que comanda, você que faz as coisas. Isso é a separação. Você não lembra que você é criação de Deus. Porque você acredita que você é sozinho. Você se coloca em estado separado. E como estado separado, você se coloca como criador de si mesmo, criador de suas próprias vontades, criador de suas decisões, criador da sua imagem e das capacidades que você tem para fazer as coisas e para ter as coisas. A crença em que o sejam está implícita no autoconceito ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção sim. Tu podes te perceber como se estivesses criando a ti mesmo, porém não podes fazer isso mais do que acreditar nisso. Aí, então, a imagem, ela é percebida. Então, como a imagem é percebida? Você a vê, você a toca, você percebe com os 5 sentidos, com o olfato, com o tato, com o paladar, com a visão e com a audição. Todas as imagens, com um ou mais dos 5 sentidos, você percebe. E a percepção, ela mostra a aparência da imagem. Então, quando você vê a minha imagem, você percebe, né, uma pessoa linda, humilde, né? É o que aparenta. E nós já ouvimos tantas vezes dizer que as aparências enganam. E a aparência é percebida pela percepção. Então isso quer dizer as aparências enganam. Porque a imagem, ela faz a gente acreditar que aquela aparência é a pessoa. E não é. Eu não sou o corpo, eu não sou o cabelo, eu não sou o olho azul. Eu não sou o joelho, a perna, o pé, a barriga. Mas é o que aparenta. É o que parece. É o que parece porque é assim que eu percebo. Então, o conhecimento não pode ser percebido. Você não pode dizer, ele é azul, ele é amarelo, ele é alto. Não tem. Não tem aparência. Mas a imagem tem. E como nós temos os perceptores, que são os 5 sentidos, que formam então a percepção, então nós passamos a acreditar só nisto. E não só passamos a acreditar, como educamos. As crianças são educadas para acreditar somente na percepção. Então, se você vê uma criança lá brincando, está sozinha numa sala brincando e conversando com o Joãozinho, você vai lá e diz, não, para, não tem ninguém aqui, mas estou brincando com o meu amiguinho. Então me mostra ele. Não tem amiguinho. Então mostra, quero ver. Se não dá para ver, não pode acreditar. Se não dá para ouvir, se não dá para pegar na mão, então eu não posso acreditar nisso. E o conhecimento não está sujeito aos 5 sentidos. O padre entrou na igreja e viu uma correria lá de criança dentro da igreja bagunçando. E quando as crianças viram que o padre entrou, eles se esconderam atrás de uma imagem, lá de uma estátua. E o padre disse, quem está aí? Quem está aí? E os meninos quietos, né?
quem está aí? E os meninos quietinhos. Né? E o padre diz, eu sei que vocês estão aí, quem está aí? Aí os meninos disseram, ele vai achar a gente. Então vamos dizer, é nós. Nós quem? Os anjinhos. Ah, tá, são os anjinhos. Então voa para eu ver. Não dá, mas ainda é fiote. Filhotinho não voa. Então, a gente tem que acreditar nas aparências. E a criança, você vê, ela acredita além das aparências. Depois, a gente vai sendo cobrado. Acredita só no que vê. Né? Não pode acreditar em nada que a sua percepção, com um dos seus 5 sentidos, não possa provar que existe. E a ciência é que trabalha para nos tornar cientes. Então, o que nós dissemos é científico, né? Está cientificamente comprovado, é aquilo que um dos 5 sentidos pode perceber. E 2 ou mais pessoas concordam que é perceptível por um ou mais dos 5 sentidos. Aquilo se torna fato científico. Enquanto não, não. Um exemplo são as ondas gravitacionais, que neste ano foram tornados fato científico, porque os cientistas sempre perceberam os efeitos das ondas, mas nunca conseguiram comprovar com um dos 5 sentidos. E finalmente eles ouviram o som provocado pelas ondas gravitacionais. Agora é científico, agora dá para acreditar que elas existem. Antes elas existiam, mas não se poderia tornar científico porque não tinha como comprovar. O som das ondas gravitacionais é o que dizem lá os monges lá que é o som do universo, os tibetanos. O Amém, Amém, é a mesma coisa. O Amém, o Om, é a mesma vibração, que é o som do universo. Enquanto não pôde ser percebido, não se podia acreditar nas ondas gravitacionais. Agora é científico, elas existem. Então, é assim que funciona. Então, as aparências, elas nos levam a só acreditar naquilo que podemos estar cientes e se torna científico. Então, a consciência é o estado de acreditar junto. Tá? Ciência é estar ciente por um ou mais dos 5 sentidos. Quando outra pessoa concorda, ela então está consciente. E a consciência se torna coletiva. Então, nós temos consciência de que isto é uma almofada. Porque todos já aprendemos que isto é uma almofada. E quando a criança nasce, nós começamos a ensinar almofada, ó, almofada, almofada. Aí ela se torna ciente e consciente de que isto é uma almofada. Então isto é a consciência. Quando 2 ou mais estão cientes, temos consciência. Quando um só está, é ciência. Então a ciência ela tem que ser conscientizada, senão não tem valor. Porque um só acreditar, uma andorinha só não faz verão. Né? Então é assim, por isso sempre 2 ou mais, 2 ou mais. E a nossa percepção, então, faz-nos acreditar só no que é perceptível. E como nós percebemos a nossa imagem, então nós passamos a acreditar na nossa imagem e mais nada. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro.
E como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Até então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento e todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que podem trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto e não há nenhuma outra resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não podes criar e estás com muito medo em relação ao que fazes. Eu acredito que eu mesma me criei, ou seja, eu sou a criadora de mim mesma, eu nego a minha paternidade, por assim dizer, né? Eu nego o Criador, na medida em que eu acho que eu mesma fiz, como ele diz, eu acredito que na minha própria feitura, né? Eu me criei. Então, nesse sentido, eu estou separada de Deus, porque eu me nego como uma criação de Deus e não reconheço fato. No entanto, a imagem é sempre muito valorizada. A imagem mesmo, ela é tão valorizada que tem determinados lugares que, dependendo da nossa imagem, nós não podemos entrar. Então, tem lugares que não entra se não tiver de gravata. Porque a imagem nesses locais, a imagem que a pessoa leva é muito importante, tem que preservar a imagem. Né? Então, sempre a imagem, a imagem, a imagem, a imagem. O cara estava perdido no deserto, estava morrendo de sede. Aí, de repente, ele viu um cara lá vendendo gravata lá no meio do deserto. Isso deve ser uma miragem, né? Não é possível. Um cara vendendo gravata aqui no deserto, atrás de uma duna, né? Mas ele foi até lá e o cara estava lá, né? Um árabe. Compra gravata, primo. Compra gravata, primo. Você vai precisar? Não, eu preciso de água. Não, água não tem, vendo gravata. Mas compra gravata que você vai precisar. Você vai precisar. Eu não preciso de gravata. Precisa de gravata, vai precisar. Não precisa de gravata. Compra que vai precisar de gravata. Eu não vou comprar gravata, eu quero é beber alguma coisa. Bebida não tem, só vendo gravata. Mas eu preciso de beber alguma coisa. Onde é que tem alguma coisa para beber aqui? Do outro lado da rua tem um restaurante lá. Tem chopp gelado, tem né, refrigerante, suco, geladinho, tem tudo que você quiser. Mas compra uma gravata, primo. Não, vou comprar a gravata. E o cara se arrastou com as últimas forças, chegou lá. Quando ia entrar no restaurante, o porteiro disse, sem gravata não entra. Então, vocês veem o que é a imagem e a aparência, como é valorizada. Né? E é assim. E é assim. Então, nós valorizamos tanto essa nossa imagem, valorizamos tanto essa nossa aparência, né? Investimos tanto na imagem, na aparência, e todas as pessoas são educadas para isso. Né? Então as roupas, os acessórios para o corpo, tudo é para o corpo, tudo é para valorizar a imagem, né? Valorizar a tua aparência, aquilo que tu aparenta. E a educação é de que a sua imagem é muito importante. Você não pode ir de qualquer jeito numa reunião. Você não pode ir de qualquer jeito em tal lugar. Né? A sua imagem é muito importante. O mundo valoriza a imagem. E aí nós acabamos acreditando na tal da imagem. E começamos a imaginar que o que tem de importante é a imagem. E que essa imagem eu crio a própria imagem de mim mesmo. Então você cria a sua imagem. É assim que dizem pra gente. Você tem que criar uma imagem. Você tem que criar um perfil na internet. O que é criar um perfil? É a tua imagem. Você tem que criar a tua imagem. Você põe a tua foto e a descrição.
do teu perfil. Aquilo é tua imagem. Você criou uma imagem. Ela está lá. Uma imagem de si mesmo. E é assim que você coloca. Agora você acredita que é aquilo que está lá. E acredita que você é assim, que você é aquilo, que você é daquele jeito. E não lembra de mais nada. Porque você entrou nesse sistema de crença. Como ele disse, tem 2 sistemas de crença. Um deles é o que tu fazes e outro é o que tu crias. Quando tu crias, tu sabes que tu só pode criar estando em conexão com a fonte da criação. E tu só podes fazer quando tu cortas a conexão com a fonte da criação. Mas isso de eu fazer eu mesmo, por mim mesmo, é que nos dá essa sensação de poder à parte. E é por isso que estamos sempre fazendo e fazendo a imagem de nós mesmos. E por isso que nós não podemos criar. Enquanto a gente não retomar a ideia de que somos criações, e vejam, isto não implica em que você vai relaxar a tua imagem. Agora, se você vai num convento, as freiras estão vestidas todas iguais. Os padres se vestem todos iguais. Os sacerdotes, as sacerdotisas, todos iguais. Os muçulmanos, as mulheres se vestem todas iguais. Isso é uma compreensão de como trabalhamos a imagem. Então, se nós nos vestíssemos todos iguais, se tivéssemos uma uniformização, quando era criança no colégio a gente tinha que ir de uniforme. Por quê que as crianças tinham que ir de uniforme na escola? Isso era muito sábio. Por quê? Porque na escola tinha pessoas de todas as classes sociais. Se cada um pudesse ir vestido do jeito que queria, tinha um que ia vestido com roupas de grife e o outro ia vestido com a roupa remendada. Logo haveria um sistema de exclusão. Então a escola, onde todos iam uniformizados, ela trazia essa equalização. Já pegava por um princípio, que é o da imagem, que todos eram iguais. Como a imagem é a coisa que mais nós prestamos atenção, que mais nós percebemos, então a coisa mais importante seria se todos nós nos vestíssemos da mesma forma. Nos mosteiros, todos os monges estão vestidos da mesma forma. Para quê? Para não haver distinção. Que um é mais que o outro. Então você já começa uma equalização. E quando tudo é igual, no físico, aí você consegue transcender. Aqui está tudo muito igual, vamos ver outra coisa mais em cima. Aí, sei lá, é mais igual ainda. Então, por quê? Porque isso é a ideia da igualdade. Porque daí você transcende a ideia da imagem em separado. As imagens são todas iguais. Aí deixa de ter imagem em separado. Imagem de santo é tudo igual. Tem lá uma coisinha ou outra para você saber qual santo é qual. Né? Mas é praticamente todas iguais. Então, é assim. É para você não valorizar a imagem. É a ideia da uniformização. Então, vamos dizer a nossa meditação final, que é a mesma inicial. Que é alfa e ômega. Começo e fim é igual. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar
àquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.